Então, estamos aqui, nós duas ainda, né, Fátima? E eu estou começando a falar um pouquinho sobre o efeito de uma luz branca, né, luz amarela de vela, como que ela projeta a sombra de um objeto, que eu peguei um cubo, e como que a gente pode observar as sombras coloridas. Então, no primeiro momento, aí eu vou colocar aqui o computador mais perto para poder ver. Então, se eu chego essa vela aqui pertinho, eu estou vendo uma grande sombra, que é mais ou menos da cor do objeto, que ela meio que reflete aqui. E aqui, essa outra sombra, é uma sombra meio... esse objeto projeta uma sombra meio rosada, meio marrom, meio rosada, e aqui essa sombra fica cinza, meio esverdeada. Aí se eu coloco, por quê, né? Porque o objeto para a luz, e como isso aqui é um pouco do reflexo do objeto aqui, é uma sombra feita por uma luz mais longe, então projeta um pouco a cor do objeto, meio rosada, meio amarelada aqui. No lugar que esse objeto tampa a luz, perto dessa sombra rosada, tem a sombra da cor complementar, que é esverdeada. Aí, se eu pego um filtro verde, fica o contrário, muito interessante. Não sei se dá para ver pelo computador. Está dando para ver um pouco do rosado. Aí agora, essa sombra que está tamponada pelo filtro verde, fica a cor complementar, fica rosa. E essa sombra e todo o papel tomam um tom esverdeado. Como aqui, até minha mão aqui está aparecendo um pouco, como sombra, mas como aqui já tinha uma sombra mais escura, junta o escuro com o verde da luz, então fica um verde escuro. E todo o resto do papel fica um verde clarinho. E aonde é bloqueado esse filtro verde pelo objeto, aí forma a cor complementar, que o objeto para o verde e aí sombreia só aquilo do espectro de luz que não é verde. Então, juntando os outros comprimentos de onda, as outras luzes, vai dar justamente a cor que não é esse verde, que é o rosa, que é o complementar dele. Se eu usar o filtro rosa, deixa eu pegar aqui para ver, fazer essa outra experiência. Ó, tudo fica rosado no papel. A sombra, onde estava mais escuro, fica o rosa mais forte. E onde o objeto barra esse filtro, essa luz rosa, fica aquele espectro que não é rosa, que é o oposto do rosa, que é o verde. Então, a sombra aqui está verde. E isso acontece o tempo todo na natureza. Então, olha que interessante, já está. Se eu deixo só a luz do ambiente, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui. Se eu deixo a luz do ambiente, nem pus muita luz aqui hoje, porque reflete no branco e não dá para ver. Se eu deixo a luz do ambiente, o objeto vai ter uma sombra que é feita por essa luz lá do ambiente, projetada aqui, que é mais ou menos a cor do objeto.
Ele está refletido num papel branco, então ele repete um pouco, é como se fosse um reflexo. Mas essa vela, que é uma luz que está próxima, a luz dela é barrada pelo objeto, então forma uma sombra oposta. Essa sombra aqui está bem verde azulada, está quase verídia. Se a gente ver assim, a gente consegue ver um pouquinho. Aí a ideia hoje, eu queria até trazer outra fonte de luz para ver se a gente vê. Então, outra fonte de luz vai iluminar mais. A sombra vai ficar, essa aqui vai ficar mais rosada e essa aqui vai ficar um verde mais claro. E tem a sombra do pratinho, tem um encontro da sombra do pratinho com a sombra do cubo. Tem uma sombra aqui que ficou amarela. Olha só, a gente tem o verde azulado nessas duas sombras, que é o cubo iluminado pela vela aqui, que faz sombra aqui, o cubo iluminado por essa vela aqui, que faz sombra aqui. Então, essas duas aqui são as sombras mais escuras, mais azuladas. Para cá, vindo do ambiente, eu tenho uma sombra amarelinha. Essa eu não tinha visto antes. E para cá, vindo também da luz do ambiente de lá, eu tenho a sombra rosada. E aí, onde a sombra rosada encontra com a amarela, faz um laranja. Aqui ficou laranja. Eu vou desenhar e vou mostrar isso com lápis de cor. Então, essa aqui é uma sombra rosada. Essa aqui é uma sombra amarelada. Essa aqui é a sombra verde azulada. Que tem do lado de cá e do lado de cá. E quando a sombra azulada encontra com a rosada, dá um roxo. Tá bem roxo aqui. Quando a sombra rosada encontra a amarelada, dá um laranja. Tem um triangulinho bem laranja aqui. E quando encontra o azul com o amarelo, dá um verde. Só que é incrível isso, né? Só de ter uma luz natural, uma luz amarelada aqui no ambiente. Agora, então, a própria sombra tem todas as cores do arco-íris, se eu tiver um fundo branco e uma luz mais natural possível, assim, né? Mais esbranquiçada. Se eu coloco um filtro verde aqui, todo o papel toma um tom esverdeado. Essa sombra daqui ficou super forte. A amarela também ficou super forte. E a sombra do pires tá magenta, tá um rosa forte mesmo, porque ficou perto desse verde. É aqui debaixo desse pires, é onde não tem nada de verde. O verde sobrepôs aqui, ficou mais azul. O verde sobrepôs um pouquinho aqui, deu uma tonalizada. O verde quase não veio até aqui, ficou mais ou menos da mesma cor. Mas onde essa luz direta foi barrada pelo objeto, deu uma sombra aqui, que é totalmente a cor do filtro.
E onde essa luz já não pega tanto, e esse pires fez sombra, do lado dessa sombra aqui, ficou totalmente magenta. Essas experiências, a gente tem que ir fazendo e ir experimentando para ver, porque a gente vê muitas cores. Então, com o filtro magenta, esse lugar aqui, onde já era magenta, ficou muito mais forte. Debaixo do pires, onde esse filtro aqui não chega, debaixo do pires ficou verde, verde verídia. E essa daqui ficou uma sombra que ela já era azul, pegou o magenta, ela ficou meio arroxeada. Essa sombra que era... Vou chegar não muito perto da vela. Que já era azulada, agora com o magenta colocado por cima, ela ficou bem arroxeada. E essa sombra aqui foi que ficou mais magenta, porque sobrepôs o magentinha que já estava fazendo aqui com a cor que permeou aqui todo o espaço de levinho. Na hora que eu tiro, aqui não fica tão magenta mais. Então, a gente tem, nesse exercício das sombras coloridas, a gente tem a mesma lei da sobreposição de cores que a gente tem nas cores pigmento. Mas as cores primárias na luz não são as 3 cores primárias do pigmento, tá? Eu vou até pegar depois uma anotação aqui, mas se não me engano é verde, magenta e amarelo, que são as cores primárias luz. E elas fazem umas combinações que dão as cores que a gente conhece, as misturas que a gente conhece no pigmento. Então, esse é só para treinar o olho, para a gente observar e ver que onde a gente tem um ambiente de uma cor, a sombra costuma ficar na cor complementar. Então, quando Goethe conta no livro que passava uma jovem de seios fartos com um vestido escarlate, e quando ela passava a sombra verde ficava na parede, ele estava falando tanto dessa pós-imagem, que é essa visão da cor complementar depois que a gente observa muito tempo uma cor, quanto da sombra que não é cinza, né? Da sombra que não é simplesmente porque ele estava falando realmente da sombra que estava na parede enquanto ela passava. Então, ela estava passando por aqui, a donzela, e tinha uma sombra projetada lá, que era a cor complementar do que ela estava vestindo, que era muito forte, o escarlate, né? O vermelho. Então, isso esse primeiro momento eu queria trazer só para a gente exercitar e olhar para essa possibilidade de ver que as coisas têm sombras e as sombras não são simplesmente cinza, preto, marrom, né? Então, agora eu quero trabalhar com um objeto. Deixa eu tirar essa luz aqui agora. E aí, agora o interessante é ter um objeto que fosse, vou pegar meu vaso de flor, um objeto que fosse, tivesse alguma cor para a gente ver a sombra lá atrás. Então, vou pegar aqui um objeto da natureza, se você tiver também, Fátima, pode pegar. E eu vou mexer um pouquinho aqui no teatro para fazer sombras coloridas.
Eu acho que aqui está muito escuro, não estou vendo a sombra, não. Buscar outra coisa. Ok. Querida, você já estava aí há mais tempo? Ah, Eu entrei agora, eu esqueci como entrava. lá no grupo tem sempre o... Eu também não pus, esqueci de mandar o link Não, separado. relaxa, Né? só queria... eu vou só observar, porque não sabia entrar e eu queria... Não, Obrigada por tranquilo. ter de mim. Eu estava contando para a Fátima e a gente fez, não sei se vai dar para ver. Não, porque está muito claro o que eu fiz. Eu projetei aqui, pus um cubo, pus uma vela de um lado, uma vela do outro e projetei as sombras e dá para ver as cores das sombras. E aí depois eu vou desenhar melhor e vou colocar lá no grupo com as cores, com as cores complementares de luz, que são diferentes das cores complementares, as cores primárias, desculpe. Com as cores primárias luz, que são diferentes das cores primárias pigmento. E agora a gente está colocando um objeto, a luz atrás, né? Um objeto meio transparente, mais avermelhado, talvez seja interessante, uma pétala de flor, uma flor mesmo, né? Que aí a gente vê a luz transiluminando esse objeto e a gente vê que a gente fez um teatrinho aqui com papel atrás, tem uma vela aqui, a luz do ambiente não está muito clara, justamente para a gente observar as luzes e as sombras projetadas aqui, tá? Então, se eu só olho assim e falo, tá meio amarelado onde está a luz, pronto. Mas se eu me detenho a observar, a sombra colorida, gente, a gente não observa de primeira vez. Assim, a gente não enxerga ela de primeira vez. Se eu colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se eu colocar essa folha aqui, eu começo a observar as sombras que aparecem nesse fundo branco. E aí eu vejo que tem uma grande sombra, que é um cinza. Opa, caiu uma coisa aqui no chão. Que é uma grande sombra cinza
Mas se a gente olhar bem de pertinho, ela não é totalmente cinza. E tem uma pequena sombra ali por baixo, que é mais clara e que traz um pouco mais a cor desse objeto, porque ele se espelha um pouco aqui nesse branco liso e é iluminado também pela vela. Então, essa sombra aqui de baixo, ela é diferente dessa sombra maior aqui. E dentro dessa sombra, a cor muda. Dentro da sombra formada pelo teatrinho, a cor muda num arco-íris. Assim também dá. Assim dá até melhor. Porque eu vejo 3 sombras. Eu vejo essa maior, vejo uma mais forte aqui, vejo uma que é mais reflexo da cor da folha que está mais lá embaixo. Então, peguem um objeto qualquer, de preferência que tenha alguma cor, e ponham assim, como experiência mesmo. Até se não for desenhar, Clarice, pega uma folha, um objeto mesmo, um objeto sólido, né, como um cubo aqui, e coloca sobre uma folha branca com a luz vindo de trás. A luz aqui está iluminando um pouco do alto, tanto é que eu tenho pontos de luz aqui nessa folha, mas ela está fazendo também esse papel, né, da luz transiluminando aqui a folha. Eu gostei dessa posição porque a gente vê a cor da folha toda e vê essas duas cores bem distintas da sombra aqui. Simone, Sim. pelo celular, se você visse cor que eu estou vendo aí. Mas, Clarice, é difícil mesmo. Nem Então, eu estou vendo. ao vivo e a cores, nem ao vivo, se a gente não parar e ficar olhando um tempo, a gente não consegue ver essas sombras coloridas. A gente simplesmente vê uma sombra cinza, né? Mas isso aqui, a gente sempre começa com esse trabalho de percepção, a gente sempre começa com a direção da luz. Então, eu vou pegar, né, o meu papel, por exemplo, vai ser meu papel de desenho, vai ser mais ou menos assim, e eu vou fazer o desenho dessa folha desse objeto, mas primeiro eu vou mostrar de onde está vindo a luz. Então, o passo 1 desse exercício é a gente fazer um achurado, fazer um fundo no papel e deixando, né? Então, assim, eu vou fazer um fundo meio um cinza base, ou um bege, ou uma cor neutra, um azul clarinho, e vou fazendo esse tom aqui para mostrar que aqui está mais claro, onde tem a luz, onde tem a luz está mais claro, e essa parte do meu teatro vai ficando escura. Então, pelo computador, a gente vê isso, ó. Essa parte aqui está mais escura, essa aqui também, e aqui no meio a gente vê meio redondo, que mostra a fonte dessa luz. Então, o primeiro passo seria esse, fazer bem um achurado, marcar onde é mesa e onde é esse teatro, só para a gente pôr o ambiente. Então, eu escureço mais do lado de cá, que é onde a sombra já está aparecendo, eu escureço mais um pouquinho na beirada, deixando essa luz meio arredondada aparecer. Quando a gente começa a fazer isso,
a gente começa a ver as cores. Aí eu vou começar a ver que esse claro não é branco. Esse claro tem um tom amarelado, que é o tom da vela. Amarelado. É, Daqui estou vendo. dá para ver daí, né? Aí a gente começa a trazer esse amarelo aqui. Aí. E dentro. Entre o amarelo e esse tom mais escuro, mais cinza, tem uma cor no meio, que é o amarelado vai ficando meio laranja, fica magentinha, Eu e esse vejo magenta. magenta, gente, é tão sutil isso, mas é tão bonito, e esse magenta vai se transformando nesse Violeta. azul. Eu vi violeta e azul. Isso, dá para ver o Não tem violeta e o azul. Então, é E esse lado incrível, se bastante você azul. já está conseguindo ver, é muito interessante, porque é difícil mesmo de ver. Eu estou vendo até daqui, porque o papel, essa beiradinha do papel aqui está Nossa, iluminada pela vela e transiluminada pela luz do ambiente, isso aqui está meio rosado rosado. de novo. Aqui não, já está mais branco. Mas eu tenho amarelo, laranja, magenta, violeta e azul. Então, eu vou, sem Embaixo fazer no chão, embaixo no chão, do lado do seu lado, lá, aí está meio amareladinho. isso, porque isso aqui tudo está mais Nossa, amarelo. eu vou fazer o teu. Faz o meu, você está observando direitinho. Então, isso aqui tudo vai ficar mais claro. Aqui fica bem claro também, vendo daqui. E aí, eu tenho duas sombras grandes. Uma sombra não é bem sombra, ela é mais o reflexo dessa folha meio alaranjada. Então, fica meio alaranjadinho aqui. Meio um amarelado, amarronzado, alaranjado aqui, nessa sombrinha mais clara. E a sombra de verdade, que é a sombra maior dessa folha toda, que é a folha barrando a luz, né? Sombra é isso. É interessante a gente lembrar que sombra e escuridão são diferentes, né? Então, sombra é essa parte escura que acontece quando a luz é barrada por um objeto. Então, essa sombra maior aqui, ela é mais escura e ela tende para o azul, porque é a cor complementar desse laranjinha amarronzado que está aqui. E ela tende para o azul, quanto mais perto ela tiver desse laranja aqui, e ela vai mudando a tonalidade. De tal forma que aqui no final, já a gente nem vê a sombra direito, nem vê a cor direito. Fica um pouco indefinida, inclusive a cor. Né? Vamos ver se eu puser um filtro aqui nessa luz. Maravilhoso. Nossa, eu ponho um filtro aqui na luz, isso é a coisa mais linda. Tudo fica esverdeado. Então, essa sombra, que era só o reflexo do objeto, vai ficar bem verde. E aquela sombra que era mais escura, que é o lugar que barra a luz, como a luz está verde, vai barrar a luz e vai ficar, então, só a cor complementar. Então, se eu ponho o filtro verde aqui, essa sombra principal fica magentinha. Porque tirou todos os comprimentos de onda que formam o verde, estão se expressando no papel inteiro. Só aqui, onde ele é barrado, sobra só aquilo que não é verde, que é o oposto do verde, que é o magenta. Então, pertinho aqui, fica muito magenta.
e depois vai misturando. Mas se eu deixo a luz natural, aí, deixa eu ver, com outro filtro, um filtro vermelho. Com filtro vermelho, todo o papel fica meio vermelho. Aquela sombra que estava meio reflexo dessa folha fica um vermelho vivo, parece até incandescente, parece até luz vermelha aqui no início dele. E a sombra maior, que onde barra tudo que é vermelho, sobra para a cor complementar. Então, tem um verde aqui. Ai, maravilhoso. Volta a folhinha, que essa posição aqui é a melhor. Isso. Então, a gente já viu com filtro verde, com filtro vermelho. Deixa eu ver com filtro laranja. Esse é quase vermelho também. Muda pouco. Só o verde fica mais, não fica tão verídico. O verde fica mais... Ih, eu acho que agora a minha folha desistiu de equilibrar desse jeito. Estava muito sutil esse equilíbrio. Ah. Ficou. E por último, o filtro amarelo, que é só intensificar o amarelo dessa luz. Então, é a sombra, que é da cor da folha, fica bem alaranjada, que é o vermelho, intensificado pelo amarelo. Deixa eu segurar aqui. Todo o papel aqui fica meio amarelado. Essa sombrinha primeira fica bem alaranjada. E a outra sombra fica um tom mais azul. Dá para ver bem o azul em contraste com esse meio alaranjado. Então, nós vamos treinar o olho, gente. Esse exercício é para treinar o olho a ver as sombras coloridas. Ele não vai ficar mais, eu vou ter que deixar ele assim. Assim a vela fica mais iluminando de cima, mas dá para a gente ver aqui por dentro esses efeitos da luz e da sombra. Simone? Sim. Eu desliguei porque a minha conexão está horrível. Eu desliguei tudo. Eu só vou te fazer uma pergunta. Tá. Não vale luz de lanterna, tem que ser vela. Pode ser luz de lanterna? Tá bom. Pode ser luz de Obrigada. lanterna. E se eu faço aqui com o meu celular... lanterna. Lógico que eu vou fazer com vela, porque é mais orgânica, mais legal, mas eu só queria saber, aí é uma curiosidade técnica. Aqui é uma luz que é mais branca, não é a luz da natureza. Então, a sombra tende a ficar mais preta e a folha tende a ficar mais branca, com a luz artificial, com essa luz branca. Com a luz da vela, que carrega mais tenuemente todos os espectros cromáticos, mas naturalmente
a gente vê mais essas passagens. Com certeza que a gente vê mais. Então, eu queria que vocês só treinassem a desenhar um pouquinho. Deixa eu desligar isso aqui, como é que é mesmo? Só treinassem a olhar e a desenhar essas sombras e a observar que tem uma sombra que puxa a cor do objeto, que é uma sombra meio reflexo, não é sombra, é um reflexo, quando o fundo aqui é branco e o piso é branco, e tem uma sombra que tem, então esse reflexo tem a cor do objeto, e a sombra tem a cor complementar. Mesmo assim, a gente vê, né, eu estou vendo aqui nessa posição, eu estou vendo lá por baixo o reflexo do objeto, então está meio marrom alaranjado. Logo em seguida, a sombra fica meio esverdeada. E aqui fora tem uma sombra clarinha, que é meio alaranjada, e uma sombra clarinha, que é esse azul esverdeado, clarinho também. Tentem ver isso aqui no fundo, no teatrinho, e na projeção das sombras. Você conseguiu uma posição aí, Fátima, para você ver? Eu vi algumas coisas, mas eu não estou conseguindo desenhar, não. Eu acendi a luz a luz da vela está para cá, e a luz da cozinha, eu acendi a luz da cozinha para lá, porque senão eu não conseguia. Só com a luz da vela estava meio difícil. É importante ter mesmo uma segunda fonte de luz para poder ver exatamente esse encontro das sombras. Uhum. Uma sombra que projeta para um lado, uma sombra que projeta para o outro, e esse encontro para a gente enxergar as cores. Você fez bem de fazer assim, até para a gente também ter luz suficiente para a gente desenhar, né? Agora, as nuances dentro da sombra, aí está mais difícil enxergar, até porque tem uma folha aqui que é mais grossa. Sei. E tem essa outra, mas essa outra eu não consigo fixar, aí fica difícil. Ela fica movente. Pode ser uma folha opaca, não tem problema não. Pode pegar. Mas O aí ideal fica é que ela difícil pouse ver. assim no papel para a gente ver exatamente as sombras e o reflexo que ela faz, né? Então, talvez Não, aí essa. eu pousei essa daqui, mas aqui não está dando muito. Ah, que legal essa, Fátima. Mas, assim, para a questão da sombra, Você não ou eu consegue que ter não. uma diferença da sombra O lá por... detalhamento, não estou conseguindo ver muito, não. Esse é mais difícil da gente ver pela internet. Isso é bom de fazer, por exemplo, Eu tenho que experimentar mais. experimentar mais. É bom a gente fazer numa sala que tem uma cortina azul. Aí vai filtrar os raios da luz branca e vai passar mais os raios azuis. Aí a gente vai pôr o objeto, a sombra, todo o papel, todo o lugar onde o objeto está vai ficar azulado, porque é uma sombra, porque é a cor que está no ambiente filtrada pelo ambiente, mas vai ter uma sombra mais escura, que é a que barrou esse filtro, que vai ser a cor complementar. Então, isso é que é legal de ver. E vocês conseguem entender por que essa sombra, que não é reflexo, né? Essa sombra que é quando o objeto barra a luz principal. Vocês conseguem entender por que ela é complementar da outra cor? Quando a gente entende isso, a gente começa a ter olhos mais para ver essas cores, essas coisas. Por quê? Todo o ambiente
está na luz do filtro, né? Tem uma vela ou uma luz lá de fora da cortina azul, ou uma vela atrás do azul, que está fazendo tudo ficar azul. Mas onde o objeto barra essa luz azul, os comprimentos de onda azul não passam. E, claro, a gente não está só com uma única fonte. A outra luz do ambiente, a luz que está dentro do ambiente, que não é aquela que veio lá de fora filtrada pela cortina azul. A luz que está no ambiente, ela vai aparecer mostrando todos os comprimentos de onda, todas as cores que não são o azul. Porque o que estava azulado como um todo foi barrado. Então, sobrou aquilo que não é o azul, e o que não é o azul é o oposto do azul. Então, os comprimentos de onda aqui, né, isso é uma experiência feita pelo Goethe. Então, ele ainda estava com o conceito, a partir do conceito do Newton, que cor é um comprimento de onda. Ele tentou fazer os testes do Newton e não conseguiu encontrar os mesmos resultados, porque ele via que também o nosso olho não era só uma coisa física, todo mundo via igual, ou era uma coisa física, que esse comprimento de onda só dá essa cor. Enfim, ele foi percebendo que o olho não é uma máquina, igual a máquina fotográfica, que a gente abre o obturador, escolhe a velocidade, que a gente vê no escuro, vê no claro, deixa mais aberto o diafragma, capta mais luz, deixa mais fechado, capta mais o movimento rápido. Ele viu que a nossa vitalidade, ou o olho humano, por não ser uma máquina, por ser vivo, ele também imprime a cor que ele cria dentro, que aí sim é a cor complementar feita pelo nosso corpo etérico. Ele também imprime, ele também cria dentro de si uma cor além daquela só resultado de comprimentos de onda, né? E aí foi que ele trouxe essa, né, essa visão que qualquer pessoa, gente que estuda cor, uma vez eu fui assistir uma aula na escola de design da Júlia, minha filha, que a pessoa ia falar sobre cores. Qualquer pessoa, até hoje, que vai falar sobre cores, vai trazer a experiência do Goethe. Vai falar do comprimento de onda, do Newton e tal, mas vai trazer essa visão do Goethe que foi mais viva e que, refazendo os experimentos de Newton, chegou a alguns resultados diferentes. Então, um dos resultados é que se a gente não está totalmente vivo ou observando o fenômeno como um todo, com esse nosso olho vivo, a gente vai ver ou iluminando o nosso ambiente com luz artificial, a gente vai ver preto, preto, branco, branco e muito poucas variações de cor. Mas quando a gente entra com a nossa alma no processo e começa a observar com cuidado, demoradamente, observando cada sombra, cada detalhe, a gente começa a enxergar e o olho sendo imprimindo sobre o olho uma cor durante um determinado tempo, ele começa a fazer dentro a cor complementar, porque tudo na natureza tende ao equilíbrio, tende ao repouso, tende ao descanso. Então, se eu estou
Se o olho cansou do vermelho, se eu fiquei muito tempo olhando o vermelho, se eu fecho o olho e descanso meu olho, para que esse descanso aconteça, o olho produz a cor oposta, né? Que é o verde. Se eu fico muito tempo no amarelo, o olho vai produzir a cor oposta, que é o violeta. E essas experiências a gente reforçou recentemente aqui, naqueles trabalhos das cores complementares, né? Até para observar mais isso. Mas se a gente para e vê uma simples folha colocada sobre um ambiente liso, branco, né? Pode até ser com cor. Se o ambiente tiver cor, um ambiente superfície, deixa eu pegar aqui. Se eu coloco um azul aqui no fundo. Aí, eu vou ver essa sombra maior vai ficar um tom de azul mais escuro. A sombra lá de dentro, que não é sombra, é o reflexo, lá dentro, o reflexo laranja vai misturar com o fundo, que é azul, e vai dar um tom mais marrom, mais escuro ainda, quase preto, meio violeta quase, e onde está bem iluminado pela luz, que é um pedacinho aqui de um buraquinho da minha folha, aí vai dar ali no meio do violeta a cor complementar, que é o amarelo. O amarelo esverdeado. Se eu coloco, vamos experimentar agora esse fundo violeta. É incrível, né? É incrível, porque aí agora aqui mistura não só a cor da luz, mas a cor pigmento, a cor aqui da superfície. Então, aqui eu vejo essa sombra fica mais azulada e lá dentro fica meio avermelhado, porque é um pouco do reflexo dessa folha vermelha alaranjada. E dentro... E a folha está dourada agora. Ela está parecendo dourada. Isso. Ela mesmo. A folha mesmo, isso mesmo. Isso é uma observação que eu não fiz no azul. Ótimo, Fátima. Por que a folha ficou mais dourada, a folha objeto? É porque o amarelo vai ser a complementar do violeta e ele está sobressaindo na folha, né? Isso. Que já é um tom marrom, amarelo. Né? Olha aqui se eu ponho o fundo vermelho. A folha já toma outra cor. Certo. Aqui, que eu estou vendo de perto mais iluminada, eu vejo nos tons de marrom, um marrom esverdeado. Bem, o olho pula para cá e descansa nas partes que são mais verdes. Aqui, se eu puser um laranja. Minha velhinha já está. Fica um marrom mais seco, mais frio. Esse marrom é super caloroso, o marrom dessa folha. Mas diante de um chão tão mais vivo que a folha, tende para o frio dos azuis, tende para ser um marrom mais acinzentado. Porque não dá para falar que essa folha ficou azul, né? Ela não ficou azul, mas ela ficou um marrom mais frio, mais seco, né? E aqui
Aqui embaixo, quando a gente vê, aqui a gente não vê, eu não vejo violeta em lugar nenhum, porque o amarelo é muito gritante, né? Não tem, só se tivesse talvez outra vela aqui, mas tem uma sombra meio cinza, um amarelo sujo e misturada com o reflexo dos vermelhos da folha ali, que junto com o papel amarelo, vermelho e amarelo aqui, dão um alaranjado que mistura aqui com esse verde. Eu sei que não vale que a internet, né, tela, mas eu vejo bem fraquinho em cima, no branco da chama, em cima, assim, bem próximo à folha, eu sinto um lilazinho que some, assim, tá difícil de ver, mas eu consigo ver ali, parece que ele aparece um pouquinho. Pode ser delírio também, viu? Se a gente talvez reforçar com filtro amarelo, a luz já é meio amarela, aí, quando esse filtro amarelo faz uma sombra, a sombra puxa para o violeta, mas ele no amarelo dá só assim uma azulada. Quase derreti o papel. É o perigo do incêndio que eu tenho. É por isso que eu já até perguntei da lanterna, porque eu sou tão delicada. Da outra vez eu contei para a Fátima, eu quase pus fogo na casa. Então, aqui a gente viu... Ai, a sombra aqui está azulzinha. Aqui a gente viu com fundos coloridos. Mas com o fundo branco é onde a gente vê mais as sombras coloridas e não interfere a cor do chão, né, da mesa. Só vê essas... Aí a gente consegue trabalhar o olho para que a gente veja mesmo essas nuances coloridas. É muito lindo. Eu tenho treinado, né, com vocês nos desenhos de observação, nos exercícios de percepção, a gente nos ater a cada centímetro de luz e de escuridão dentro de um objeto. O segundo passo seria esse, assim, né? Além da gente olhar dentro do objeto essas várias nuances, essas mudanças de cor, nem sempre a folha é verde, nem sempre o verde é vivo, nem sempre a sombra dentro da folha é preta, né? Às vezes é um verde mais escuro, às vezes até um roxo aparece às vezes. Mas depois de treinar isso, essas várias observações das nuances, que a gente parte de onde está mais iluminado, onde está mais escuro, e o entre os dois, a gente consegue começar a observar a sombra colorida. Mas a sombra colorida é realmente um segundo passo, né, nessa percepção sutil das cores. Então, eu convido vocês, hoje eu acho que ninguém está com, talvez, o objeto e o material suficiente para fazer esse desenho, mas eu convido vocês a pegar assim mesmo, assim, uma pétala, uma folha, pode ser opaco, pode ser transparente, o transparente vai mostrar mais aquela cor no papel branco, a cor do objeto, a luz vai trespassar, né, a folha e vai filtrar a folha e a luz vai ser filtrada pela folha e vai mostrar isso no papel branco. Mas um objeto opaco também dá o mesmo efeito nas cores da sombra. Então, a gente tem aquilo que eu desenhei no início. A gente tem uma sombra aqui,
que é projetada pela sombra do ambiente, que barra, que é fraca, porque está dispersa, essa luz aqui do ambiente, então ela vai fazer uma sombra fraca, que vai refletir também a cor do objeto. Então, eu tenho aqui uma sombrinha meio alaranjada, amarronzada. Mas onde a fonte de luz está perto e o objeto barra essa fonte, eu tenho aqui uma sombra mais viva. E se tudo está amarelo aqui fora, por causa dessa luz amarela, aqui vai ficar meio azulado, meio arroxeado, que é oposto também a esse laranjinha aqui, feito pela sombra fraca. E aí a gente tem a junção das duas aqui, bem pertinho do objeto, que dá uma sombra quase preta, que é a sombrinha que a gente vê assim na beiradinha do objeto lá, quase tocando o papel. Então, Paty, você quer mostrar a sua sombra também? Olha a pessoa que quer entrar aqui. Vai para lá. Tem muita coisa para você derrubar aqui. Então, o exercício é esse, observar um objeto transparente, um objeto muito colorido, com a cor muito viva, um objeto de cor mais neutra, e deixar uma luz fraca no ambiente e uma luz direcionada. Aí a gente vai ver esse cruzamento das sombras, vai ver a sombra mais sendo a cor do objeto e outra sombra mais sendo a cor complementar. E isso, dentro dessa, a gente ainda vê mudanças de tons dentro da mesma sombra. Ô, Simone, você tem reflexo amarelo no seu rosto e eu estou toda magenta, observou? Toda magenta. Você está mesmo? Toda magenta. A mão, o rosto, tudo magenta. Você está com uma luz fraca aí? Uma vela e a luz da cozinha. Da cozinha. Fica na minha frente. Fica na minha frente. Eu estou com coisa mais azul, mais roxa aqui, e aí aparece mais o tom amarelado, alaranjado. Amarelado, né? Agora, na Priscila não dá para ver, não. Você não acendeu vela, não, né, Priscila? Não, querida. Você desligou seu som, Priscila? Eu não fiz, eu não acendi vela. Por isso que eu estava observando a da Simone, porque eu não fiz. Mas foi muito rico, porque eu vendo a sua explicação, né? Eu fico pensando quando eu vou ver uma incoerência na antroposofia, porque na hora que você fala que a cor complementar tá mais é a sombra mais distante e é o ao redor, né? E é o corpo etérico. E é o contrário, é a oposta, não o contrário, é a oposta. Meu Deus do céu, é tudo tão coerente que você vai pela cor, você vai pela ciência, pela medicina, você vai pela euritmia, por onde você for é tudo coerente, é muito lindo, né? E para mim, assim, uma das coisas mais lindas nesse estudo de cor é ver que tudo tende à harmonia do todo. Então, quando a gente pega partes complementares, a gente tem uma cor primária e uma secundária. E as três juntas formam as três cores primárias, que é o todo. A partir delas, a gente tem tudo, né? E não é à toa que o Steiner partiu do Goethe. Ele estudava o fenômeno, ele não tirava a teoria do nada. Tanto é que ele pegou um experimento de um renomado cientista da época, foi o Newton. E ele conseguiu contestar isso. Tem relatos, inclusive, dos dois se encontrando e conversando, né? Ele consegue perceber algo além, que é o que a antroposofia faz.
né? Perceber algo além de só aquela coisa métrica, metódica, científica, né? E mesmo assim, hoje é ciência o estudo do fenômeno, né? Hoje isso já virou ciência. Na época do Newton, o Newton descabelava com alguém que falava as coisas que o Goethe falava, né? Mas... Que não está errado, ele só viu a sombrinha, aquela que você mostrou, aquela sombra, né? Estava exatamente. incompleto, é só isso, ele só esqueceu de perceber que tinha que ser um objeto vivo, né? E tem todas as implicações nisso, né? Quando a gente está falando de algo vivo, a gente tem toda a diferença, né? Não essa percepção é mais sutil. E tem pessoas que têm um etérico mais vivo, um etérico maior, tem pessoas que estão cansadas. Um dia cansado, por exemplo, um dia que você está com o olho cansado de computador, você não vai ver sombra colorida, você vai ver muito pouquinho, não vai ter paciência de esperar ela surgir, porque ela surge, gente. Ela surge dentro do nosso olho. E isso a gente pode dizer que existe? Sim, ela existe. Né? Igual a maçã que a gente pensa numa maçã. Ela existe, mesmo não estando concreta, a ciência não pesando, medindo, calculando aquela maçã, os átomos daquela maçã, ela existe quando você imagina aquela maçã. Né? Existe dentro de você. Então, essa cor que a gente vê dentro também existe e a gente pode, quando a gente desenha, a gente pode trazê-la para a realidade. Né? Então, o convite vai ser esse. Talvez a gente nem, né, como a gente não está desenhando, e eu vou trazer os dados, porque é uma coisa difícil de falar, eu vou trazer esses dados mais precisos, inclusive eu quero confirmar no início, eu falei das cores primárias da luz, que são diferentes das cores primárias do pigmento, eu vou colocar isso também lá no grupo, para a gente poder ter isso bem certinho e fazer essas experiências, né, com as luzes coloridas se encontrando e formando outras que não são a soma dos pigmentos, né? Então, eu vou fazer isso direitinho, coloco, deixo gravada isso que a gente estudou hoje e convido vocês duas que vieram a fazer um pequeno esboço depois, uma outra hora, pode pegar a luz do dia, entrar num quarto que tem uma cortina, um véuzinho de alguma cor, isso ajuda a gente ver mais cores. Pôr num piso brilhante ou numa mesa que reflete um pouco. Lá na Holanda eu fiz vou até deixar aí também para vocês verem um exercício de observação, de percepção com as sombras coloridas, feito lá. O piso vai refletir e a sombra vai trazer a cor oposta. Então, a gente vai ver um arco-íris, na verdade. Aqui, a gente viu esse arco-íris. Agora, a luz da sala está refletindo mais. Aqui está tudo branco, mas eu mudei também de posição. Mas no início, deu para ver direitinho. Eu acho que vocês duas viram essa coisa do amarelo, que vai passando para o laranja. É bem sutil, igual aquele amanhecer assim devagarinho, né? Que a luz vai entrando, e a luz da vela também tem essa qualidade, né? De ser viva, de ser uma luz que não agride, que não é intensa demais. Então, dá para a gente ver essas nuances melhor. Aí eu convido vocês a fazerem isso e colocarem lá no grupo as sombras coloridas que vocês viram. Tá bom? Eu vou ver. Muito obrigada. Por nada. Eu achei maravilhoso, Simone. Pois é, não, é muito rico, Fátima, eu ainda tenho coisa... Muito rico. Muito trabalho para mim, né? Tem que trabalhar muito, porque tem muita coisa para vir aí.
Mas o que Mas você ia que a falar, Fátima tá Clarice? manjentinha, tá, né? Tá bonita, tá combinando com a blusa. Fátima tá parecendo um quadro do Rembrandt, É? que tá bem contrastante, o escuro e a luz tá nela, assim. O fundo Bonita. está azul, né? Está bem É, azul o Tá, fundo. tá lindo. Tá uma muito Bem sombra legal. bonito. colorida. É. Então, façam essa experiência. Vocês vão ficar Tá encantadas, bom. gente, na hora que vocês virem vocês montarem o teatrinho e virem vocês essa sombra colorida que aparece. Nunca mais vocês vão ver sombra cinza, né? Então, ótimo. Então, Vou você vai encerrar um pouquinho postar, mais né, cedo. Simone? A Tá ótimo. gravação? Você vai Eu postar, né, a gravei, gravação? Porque minha filha ia, eu convidei ela para participar, para ver teu trabalho, mas ela não aham. chegou do plantão, acabou não vindo, e depois, Ah, se ela puder ver, ela pode ver o claro, replay? claro, vou deixar lá no Tá canal. bom, Vou tá bom, subir ela agora, a aula, e tá aí bom, quando eu chegar, eu volto e posto ela lá no canal, tá bom, tá tá bom? bom, Então, querida. muito Obrigada por vocês obrigada. vieram. Boa semana. Tchau, Fátima. Vocês Tchau. também. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau para Fátima. vocês. Tchau. Tchau.